O Deus que gera vida dentro de nós. Amém? Equipe de louvor, obrigado, pode se assentar. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Números, aleluias, capítulo 32, do versículo 1. Alguns versos vamos estar lendo. O certo era nós ler todo o capítulo inteiro, mas é um pouco extenso. Então nós vamos ler alguns capítulos diversos, alguns versículos diversos no capítulo 32. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar falando hoje, nesta noite, o seguinte tema para mim e para você: não construa a sua casa do outro lado do rio. Amém? Fala para o seu irmão assim: não construa a sua casa do outro lado do rio. Amém? Por quê, querido? Porque se você fazer a sua morada do outro lado do rio, você vai ter problema no futuro. Você vai estar mais fácil para as artimanhas de Satanás. Então eu quero te explicar nesta noite para não fazer isso. Amém? Então vamos para o texto? Números capítulo 32, alguns versos a seguir. E os filhos de Rubens e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Viram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazer, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibon, e Jazer, e Nia, e Esbom, e Eleale, e Seba, e Nebo, e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos graças aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não vos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubens: irão vossos irmãos a peleja, e ficareis vós aqui? Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhe tem dado. Amém? Amém? Poder assentar? Vamos meditar um pouco nessa palavra. Querido Pai, nós começarmos, aonde é que Deus estabeleceu para que o povo de Israel construísse a sua casa, levasse o seu gado, estão dizendo aqui, as suas ovelhas, levasse tudo. Aonde foi que Deus declarou para eles que fizesse a morada deles? Aonde foi? Vamos lá? Aonde foi? Quando o povo saiu do Egito, qual que era a promessa que eles tinham? Que terra que eles iriam? Que terra que eles iriam? Canaã. Não foi lá que Deus estabeleceu para eles? Deus estabeleceu para eles: ó, vocês vão sair. Moisés vai tirar o povo do Egito e vai atravessar um bom período, mas do outro lado vocês vão fazer a vossa casa, construir a vossa família, e vão estabelecer raízes ali. Mas o texto nos fala que aonde foi que eles fizeram o acampamento deles? Aonde que eles fizeram a casa deles? Aonde que eles começaram a construir, fazer aquilo que eles queriam? Aonde foi? Foi antes do rio. Quando eles chegaram à beira do rio, ali acharam pasto, acharam grama verdejante e capim, vamos dizer assim, né? E ali falaram a Moisés, questionaram com o sacerdote Moisés: Moisés, nós vamos ficar aqui. Não vamos sair daqui. Por quê? Porque é o lugar onde nos apresenta muita coisa boa. Você pode entender, Moisés, que tem o pasto é bom e nós temos gado. Vamos fazer a nossa casa aqui, construir nossa família aqui. Mas a promessa de Deus não era do lado de cá do rio, era do outro lado. O que eu quero dizer com isso para mim e vocês entenderem? Quantas pessoas estão fazendo as suas tendas
antes de atravessar o rio. Quantas pessoas que param pelo meio do caminho antes de concluir o chamado de Deus, já param. Pessoas começam a caminhar, mas quando a situação começa a apertar, ou quando vê algo tão interessante, já para. Já para por ali mesmo. Acha que já é bom o suficiente para eles. Acha que a promessa de Deus não é suficiente, que a promessa de Deus é muito difícil esperar. Então as pessoas já começam a parar ali mesmo. A primeira oportunidade que eles têm, já para. Quando o povo sai Moisés tira o povo lá, a primeira oportunidade que o povo teve que foi, pararam. Pararam antes do rio. Mas a promessa era depois do rio. Amém? Amém, querido? A promessa era depois, a promessa era na Canaã. A promessa não é antes de cá do rio, é depois. Repetindo, quantas pessoas para por lado de cá? Quantas pessoas começam a caminhar com Deus? Quando começa a fluir alguma coisa, ele já começa a parar, já começa a frear. Acha que está bom. Acha que está bom demais, o que esse nível, o nível raso, está bom demais, não precisa mais nada. Mas a promessa que Deus tem para mim e para você é do outro lado do rio. Amém? A promessa que Deus tem para mim e para você, né, além de ser nesta vida, agora vindouro, mas é muito mais. É após a nossa vida na terra, essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Nós não podemos parar naquilo que nós estamos agora. Não precisa, irmão, não pare, continua. Porque coisas melhores o Senhor tem para você. Além daquilo que você nunca imaginou. E nem qual pensou que Deus tem preparado para mim e para você. Mas é do outro lado. É do outro lado. Não é desse lado de cá. As pessoas que às vezes começam a caminhar na carreira cristã, ou a primeira dificuldade ele para, ou a primeira oportunidade ele já para. Quantas pessoas que pedem um carro para Deus para vir para a igreja, para trazer os irmãos. Quando compra o carro, para de vir para a igreja. E esquece também dos irmãos. Nem traz e assim ainda esquece. Quantas coisas você tem pedido para Deus e não está exercendo a sua função? Quantas coisas você pediu para Deus e Deus te deu, mas chegou um tempo que você parou. Você parou naquilo que está rasinho, ainda está raso. Deus quer te abençoar muito mais ainda. E as pessoas param logo no começo. Pergunta para o seu irmão se você conhece alguém desse jeito assim, dessa forma, que parou no... Começou e já parou. Não pare. Não pare. Não pare, atravessa o Rio Jordão. Atravessa o rio para você fazer o seu ponto, o seu acampamento. Vença as dificuldades, vença as lutas. Deus não chamou eu e você para nós ficarmos acomodados. Não é isso que Deus nos chamou. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tereis dificuldades. Jesus não mentiu para ninguém não. Vocês querem andar comigo, mas vocês vão ter aflição, vocês vão ter dificuldade, vai ter problema. Mas tem bom ânimo. A vitória é do outro lado do rio. A vitória que você tanto espera é após a morte. Não estou falando que você vai morrer não, mas depois, é depois dessa vida que é a melhor vida. A melhor fase é depois que você atravessar essa vida. E às vezes nós queremos ter muitas coisas aqui, tudo que é ruim. Mas a mais importante da nossa vida é após essa vida nossa aqui. É depois dessa jornada nossa. Vamos lá. Porque a herança para o povo de Israel começava depois que eles atravessassem o rio. Depois que eles atravessassem o rio, eles começavam a fluir da herança que Deus tinha prometido para eles. Depois que eu e você atravessar, depois que nós atravessarmos, vamos dizer assim, atravessar a nossa ignorância, atravessar as nossas desculpas, atravessar aquelas coisas que você acha que é tão difícil,
Depois de atravessar tudo isso, aí nós começamos a viver os momentos de alegria. Começamos a desfrutar das maravilhas de Deus. Mas muitas vezes queremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Mas não queremos que Deus desfruta de nós alguma coisa. Nós queremos desfrutar de Deus. Queremos desfrutar das bênçãos de Deus. Mas não damos oportunidade para Deus desfrutar de nós alguma coisa. Deus também precisa de nós para fazermos a obra dele. Deus precisa de mim e de você para realizar as coisas maravilhosas, realizar a obra dele na terra. Deus precisa de mim e de você. Entenda isso. Você é importante para Deus. Deus tem algo especial para você. Mas não do lado de cá do rio, do lado de lá. Quando você atravessar essa dificuldade, atravessar esse problema, ou deixar Deus resolver esse problema, você vai ver a diferença que vai ter a sua vida. Eu sempre digo aqui, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Querido, dificuldade não pode atrapalhar de servir ao Senhor. Problemas não podem atrapalhar de você servir ao Senhor. Não pode atrapalhar. Não podemos ser envolvidos com coisas desse mundo para que não venha nos atrapalhar a obra de Deus na nossa vida. Deus quer fazer milagre na sua vida. Mas você precisa deixar Ele agir. Você precisa deixar Ele trabalhar. Quantas pessoas que não vieram na igreja hoje? E se você for perguntar para eles, eles têm 2, 3, 4 desculpas para falar para você por que não vieram. Tem. Você pode perguntar que eles têm 2, 3, 4. O crente é muito cheio de argumento. Você pergunta, meu irmão, por que você não veio? Quanto mais se enrola, fica pior. Mas sempre tem alguma desculpa. Mas será que diante de Deus essa desculpa vai ser resolvida? Pastor, mas Deus entende todas as coisas. Irmão, Deus entende muito mais do que eu e você. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. Ele nos entende. Mas o que Ele deixou escrito, não tem como voltar atrás. Quantas pessoas parando de servir ao Senhor? Quantas pessoas fazendo acampamento sem ter a vitória? Pessoas param por muitas poucas coisas, vamos dizer assim, nada. Pensa comigo, se Jesus tivesse parado antes de chegar na cruz, ou se Ele tivesse começado a carregar a cruz e parado, como seria a minha vida e a sua? Como seria nós como cristãos? Como seria a humanidade? Se Jesus tivesse parado, se Jesus fosse igual a você, qualquer circunstância nós paramos, o que seria de nós? O que seria de nós se Jesus tivesse parado? O que seria de nós se Jesus tivesse parado? Não tivesse concluído, levado a cruz até onde teria que ser levado? Quando você para, meu querido, quando você para alguma coisa na sua vida, alguém vai ter que pagar por isso. Quando você mãe, você pai, quando você começa uma coisa e para, teu filho vai ter sério problema para frente. Por isso que hoje há muitos filhos hoje que começam as coisas e não terminam. Porque as mães, a mãe e pai da mesma forma, começam e não terminam. As pessoas começam uma coisa, começam a ter com toda o entusiasmo, assim, com tudo isso. Mas chega um período de tempo e eles param. Aí depois, quando os filhos começam alguma coisa e param, os pais reclamam. Por que parou? Porque você, pai e mãe, também parava. Vocês querem fazer, muitas vezes nós como pai queremos fazer coisas, mas não pensamos na vida dos nossos filhos no futuro. Não podemos parar. Aquilo que nós começamos, temos que dar sequência em tudo. Não podemos parar. E as pessoas param muito fácil. O povo de Israel também parou na primeira oportunidade que teve, parou.
Quantas pessoas que pedem para Deus algo, quando recebe, para? Há uma frase muito interessante que nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio. Não é porque muitas vezes está dando certo na sua vida que Deus está ali. Ah, mas está muito bom. Deus, irmão, não é tudo que está dando certo na sua vida que Deus está no negócio. Entenda isso. Precisamos colocar isso em mente. Deus está através da palavra dele. Se você estiver dentro da palavra de Deus, Deus está assim. Agora a pergunta é como estão os princípios de Deus na sua vida? Como é que você está exercendo os princípios de Deus? Como estão os princípios de Deus para você? Às vezes eu fico analisando quantas pessoas quando é jovem, quando é solteiro, e às vezes não está nem aí levando a vida diante de Deus, na presença de Deus. Aí quando eu venho os filhos, aí depois vai falar, mas quem será está puxando, hein? Quem esses filhos estão puxando, será? Quem puxou? Deve ser a tataravó, a bisavó. Querido, aquilo que você quer para você, ou aquilo que você faz, vai pegar a sua geração. Muitos filhos hoje passam por algumas coisas estranhas, vamos dizer assim, para não dizer o nome, porque os pais nunca fizeram alguma coisa em prol dos filhos, nunca levaram os filhos em direção à palavra de Deus, nunca levaram os filhos a meditar a palavra de Deus, nunca pararam com os filhos para explicar sobre a palavra de Deus, e hoje cobra os filhos. Quer que os filhos avancem, quer que os filhos passem do outro lado do rio, mas eles ficaram para o lado de cá. Eles fizeram a tenda ao lado ao contrário do rio, e quer que os filhos passem do outro lado. Deus tem poder? Tem. Mas se eu e você, pai e mãe, pegar os nossos filhos e atravessar junto com eles, é bem mais fácil para eles no futuro. Eu sempre oro ao Senhor, Deus, não quero que a minha geração se perca nenhum. Porque a minha geração nasceu para servir o Senhor, para adorar o Senhor. Amém? Você pode dizer isso nessa noite também, que a sua geração é para adorar o Senhor? Mas você não pode parar para o lado de cá. Tem que ser pelo lado de lá. Um dos primeiros testes que Deus dá para mim e para você são filhos. É um dos primeiros testes da nossa vida. São filhos. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, e Deus nos dá e nós às vezes abandonamos. Deixamos de qualquer jeito. Querido, filhos são herança de Deus para você. É herança. Filhos espirituais são herança. Quantas pessoas que Deus colocou em suas mãos para você cuidar. E de uma forma ou outra você tem se afastado dessas pessoas. Por que isso? Mas o nosso texto continua. Então não construa sua casa ao lado errado do rio. Não faça isso. Não construa sua casa com problemas, com dificuldades. Não faça isso. Primeiro, não permita que as coisas naturais determinem as suas decisões. O versículo primeiro que nós lemos. E os filhos de Rubi, os filhos de Gade, tinham muito gado, em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado, era lugar bonito, lugar de pastagem.
Então, não permita que as coisas naturais determinem as suas decisões. Quantas pessoas que permitem que as coisas naturais determinem o seu futuro? Nós não podemos deixar isso. O que determina o seu futuro tem que ser os princípios de Deus, não as coisas naturais. As pessoas deixam as coisas naturais determinar o futuro. Aí amanhã depois, aí não consegue viver, começa a empurrar com a barriga. A vida cristã não é uma vida empurrada, hesitada de empurrar com a barriga. A vida cristã não é isso. A vida cristã é uma vida de delícia. É uma vida de Canaã. É uma vida do outro lado do rio. É uma vida de promessa. E temos que viver essa promessa de Deus sobre nós. Temos que viver isso. Mas para nós viver isso, nós não temos que permitir que a circunstância determina o que você é diante de Deus. Interessante, quando eu começo a falar nisso, eu começo a lembrar de o primeiro Adão. O que o primeiro Adão trouxe para mim e para você? O que o primeiro Adão trouxe para nós? Pecado, morte. Então o primeiro Adão trouxe morte para toda a humanidade, trouxe o pecado. E todos nós cremos nisso. Mas o segundo Adão trouxe o que para nós? O que o segundo Adão trouxe para nós? Vida, paz, alegria. Mas são poucos que acreditam nisso. O ser humano é mais fácil acreditar na circunstância de que acreditar nas promessas de Deus. Desculpa dizer isso, mas é uma realidade. Jesus disse que Ele veio para tirar todo o pecado do mundo. Não é isso? Morreu na cruz, encerrou todo o pecado. E o ser humano acredita que ainda tem pecado. Jesus diz que ele é justo. E a nossa justiça veio através dele. Muitos não acreditam nisso. Muitos não acreditam na justiça de Cristo sobre a igreja. Precisamos crer que somos justos em Cristo. Porque quando eu creio que eu sou vencedor, irmão, todas as lutas caem por terra. Quando nós cremos que somos vencedor, aí sim nós começamos a viver. As pessoas sempre alegam sendo pecador. Mas quem tirou o pecado do mundo? Foi Cristo. O ser humano não vai para o inferno por modo de pecado. Não estou aqui dizendo para você que você pode pecar à vontade, estou dizendo isso não. Estou dizendo que o ser humano não vai para o inferno por causa do pecado. Porque o pecado já foi perdoado na cruz do Calvário, já foi destruído na cruz. O ser humano vai para o inferno por não crer em Cristo. Por não crer nas promessas de Deus, por não crer no Salvador, por não crer que Cristo já tirou o pecado. Porque se o ser humano fosse para o inferno por causa do pecado, o que Cristo fez na cruz do Calvário então? Por que ele foi morrer lá? Para quê? Para que serviu? Porque somente ele, inocente, poderia eliminar o pecado, somente ele, mais ninguém. Então Cristo eliminou o pecado. Pastor, então agora eu posso pecar à vontade. Não é isso. Porque se nós fôssemos pagar pelo nosso pecado, que é morte. Nenhum ser humano tem a capacidade, o potencial de pagar os seus próprios pecados. Porque todo ser humano nasceu em pecado, então não tem como pagar o pecado. O único meio de ressuscitar eu e você foi a morte do inocente. Cristo morreu na cruz do Calvário inocente por mim e por você. Ele fez o papel meu para que eu fizesse o papel dele. Ele fez o papel de pecador, morrendo na cruz do Calvário, para
sofreu todas as acusações que eu e você tinha que sofrer. Mas ele sofreu por mim e por você, para que eu e você pudesse viver a vida dele, viver a vida com ele, viver uma vida além do rio, depois do rio. Amém, querido? O lugar que você pode alcançar determina as pessoas que você permite ao seu redor. O lugar que você pode alcançar, ou o lugar que você queira alcançar, determina as pessoas que estão à tua volta. As pessoas com quem você conversa, as pessoas com quem você se relaciona, determina onde você vai chegar. E aí a pergunta é muito simples: aonde você quer chegar? Que tipo de pessoas você está em volta de você? Quem é as pessoas que é mais próximo de você? Quem é as pessoas que falam no seu ouvido? Quem é as pessoas que você dá ouvido ou obedece? Quem é? São as pessoas do lado de cá do rio ou do lado lá do rio? Quem são as pessoas que estão mais próximas de você, que dá orientação para você? Quando você está com dificuldade, quem é as pessoas que você procura? Essas pessoas determinam o seu futuro. As pessoas que você está mais próximo de você determinam o futuro seu. Não deixe que o ganho financeiro determine para você aonde você vai habitar. Não deixe que o teu sustento, o seu dinheiro, determina o lugar aonde você vai habitar. O povo de Israel, devido à situação financeira que estava, o gado deles determinou o lugar onde ele ficou. Esse é o melhor lugar para o nosso gado. Eles não pensaram na família, eles não pensaram no futuro dos filhos, eles pensaram neles. Por isso que eu frisei no começo a questão de família, a questão de filhos. Você precisa determinar, você pai e mãe, determinar o futuro seu, mas juntamente com a sua família, não só o seu futuro. Porque uma palavra errada sua está determinando, está levando a tua geração ou para o bem ou para o mal. Uma palavra, uma atitude sua. Uma atitude sua, às vezes pode estragar uma boa parte da sua geração no futuro. Às vezes pode ser isso. Porque você, através do seu ganho, através daquilo que você olhou e viu, e os olhos declarou, segurou, você ficou parado no lugar. E muitas vezes a promessa de Deus não é no lugar que você está, é do outro lado. Não questiona com Deus aquilo que você não está preparado para ouvir. Não questione com Deus naquilo que você não está preparado para ouvir de Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes queremos ouvir o Salmo 91, né? Aquele que habita escondido do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele estou seguro, estou firme. É assim. Mas quando vai para a palavra, vai como a formiga ao preguiçoso. Não é para mim não. Aí não é, o cabra rapa fora. Entenda que a Bíblia é escrita para mim e para você. Aqui nela está. O meu futuro está baseado aqui dentro. O teu futuro está aqui dentro. Precisamos olhar os princípios que Deus estabeleceu para mim e para você. Precisamos estudar os princípios da palavra de Deus. Em segundo lugar, é óbvio, nem sempre é a vontade de Deus. O versículo 4, que eu frisei um pouquinho sobre isso. E a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra de gado, e os teus servos têm gado.
Nem sempre é a vontade de Deus o lugar que você está. Nem sempre é a vontade de Deus o que você está fazendo. Pastor, mas eu estou tendo lucro. Estou tendo dinheiro. Mas nem tudo que dá dinheiro, Deus está no negócio. Às vezes você pensa que sim, mas o que determina a minha vida e a sua vida não é as coisas do mundo. Eu vou repetir novamente. O que determina a nossa vida é Cristo. É a palavra de Deus que determina a sua vida. Se você quer viver uma vida plena diante de Deus, tem que deixar Deus determinar a sua vida. Tem que deixar Deus fazer com que a sua vida possa avançar, possa crescer. É Deus que determina. É Deus que tem que determinar o seu deitar, o seu levantar, o seu agir, o seu trabalhar. Algo tão interessante. Quando você vai atrás de um emprego, você pede para quem? Para quem nós costumamos pedir? Para Deus, não é? Deus, me arruma um emprego. Faz campanha, ora, jejua, né? Faz todos os filhos jejuar. É bom, interessante. Então, quando você precisa de um emprego, você vai falar com Deus, Deus precisa de um trabalho. Isso é justo, é digno, está certo. Mas quando você tem um emprego, você recebe um pagamento, o que você faz? Você pede para Deus se pode gastar ou não? Interessante, nós pedimos para Deus para trabalhar, mas quando o dinheiro está em nosso bolso, nós não conversamos com Deus. Deus, aonde eu posso gastar? O que eu posso fazer com aquilo que o Senhor me deu? Mas muitos de nós não fazemos isso. Só pedimos para Deus um trabalho. E quando está o trabalho em nossas mãos, quando o money chega nas mãos, né, o din-din chega na mão, nós não perguntamos para Deus aonde vamos gastar, onde vamos gastar, não, onde vamos investir. Deus, aonde eu posso investir o meu dinheiro? Aquilo que o Senhor me deu. Quantos faz isso? Não erga a mão não, pelo amor de Deus. Quantos faz isso? Pede para Deus aonde o Senhor quer que eu invista o meu dinheiro? Aquilo que o Senhor me deu. Precisamos parar e pensar mais um pouco e deixar Deus colocar em nosso coração a vontade dEle. A vontade dEle. Você nunca perde de deixar Deus atuar na sua vida. Você nunca vai perder nem um centavo. Você nunca vai perder nem um minuto da sua vida se você deixar Deus governar a sua vida. Nunca vai perder. O salmista diz, fui moço e hoje estou de idade, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Nunca vi. Salmista. Ele disse que foi moço e estava de idade, mas nunca vi um justo desamparado. E muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso dia de hoje. Qual tem sido a sua preocupação ao decorrer do dia? Ao decorrer do mês? Qual tem sido a sua preocupação? É pagar água, luz, mercado, aluguel? É só isso? Muitas vezes a nossa preocupação é só isso. Muitas vezes nós não preocupamos como está a obra de Deus. Muitas vezes nós não preocupamos o que será de amanhã na obra de Deus. Será que quando os meus filhos crescer, vai ter um lugar para adorar o Senhor, igual eu? Muitas vezes nós não preocupamos nisso. Nós não preocupamos muitas vezes nosso bem-estar. Eu estou bem. Mas quantas pessoas que moram perto de você, que mora no seu condomínio, junto ao seu condomínio, e você nunca perguntou para eles se precisa
um sabonete para tomar um banho. Quantas vezes você vem para a igreja, senta na cadeira, bem confortadinho, e não lembra de nenhuma pessoa para estar orando por ela ou por ele? Tem pessoas que precisam da sua oração para vir aqui na igreja. Quanto tempo essa pessoa vai demorar para vir, que precisa da sua oração para vir? Quanto tempo isso vai demorar? Se depender só da sua oração, Deus tem promessa para mim e para você. Muitas vezes não é no lugar que você está, mas é o lugar que Ele declarou para você estar. O lugar que você está é o lugar que Deus determinou para você estar? As atitudes que você toma diante do seu dia a dia, foi Deus que determinou para você tomar? Os lugares que você frequenta dia a dia, o Espírito Santo pode ir lá com você? As palavras que você fala todo dia, ao decorrer do dia seu, o Espírito Santo está assinando embaixo, essa palavra é boa, é esse mesmo aí. Ele está fazendo isso? Será que as nossas atitudes como igreja do Senhor, eu estou falando como igreja, será que as nossas atitudes como igreja, será que Deus está se agradando com as nossas atitudes? Precisamos analisar isso, querido. Precisamos analisar isso. Precisamos trazer isso para dentro de nós. Por quê? Eles questionaram com Moisés, no versículo 4. Moisés tinha uma direção de Deus para eles. E eles questionaram com Moisés. Quantas pessoas que questionam com seu líder? Quantas pessoas que questionam? Quantos filhos questionam com seus pais? Os pais têm uma direção para os filhos questionam com os pais. Líderes religiosos têm uma direção para as ovelhas. E quantas vezes as ovelhas questionam? Porque vê algo tão bom, a grama tão gramadinha, tão no boi, fica questionando. Não, dá certo, eu vou ficar parado por aqui mesmo. Esse é o lugar. Não, temos que ter mente, falar, Deus falou comigo. Há poucos tempos atrás, uns 6 meses, mais ou menos 7, acho que mais de 7 meses, conversando com um irmão, eu falei, irmão, não faça isso. Ele falou, pastor, Deus falou comigo, Deus está no negócio.
Eu falei, irmão, se Deus está no negócio, eu estou me retirando então. Só que Deus falou comigo que não dá certo. Ele falou comigo que não dá certo. Mas você disse que falou com você que dá certo, então vai. Poucos dias, irmão, não deu mais certo. Pessoas não ouvem a voz do seu líder. Eu não sou melhor do que ninguém, irmão. Entenda isso. Mas precisamos nos entender de acordo com a palavra de Deus. Precisamos entender isso. Depois, voltando a conversar com ele, eu falei, irmão, mas você falou para mim que Deus tinha aprovado. Pois é, pastor, enganei. Falei, aí não adianta falar mais nada, né? Tem que dar risada. Como as pessoas se enganam fácil com alguns manjares que o inimigo oferece. Nem tudo que brilha é ouro. Entenda isso. Nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio. Entenda isso. Amém? O versículo 7. Versículo 7. Não deixe que suas decisões desencorajem o povo do Senhor. Por que eu digo isso? Porque, querido, ou você é certo ou você é errado, sempre vai ter alguém que vai te seguir. Sempre. Eu estava lendo um livro hoje à tarde, A Isca de Satanás, um livro muito bom. Quem conhece esse livro? Se você puder possuir um livro desse, comprar, é muito interessante. Como ele fala a respeito de pessoas ofendidas que não prosperam na vida. Como ele fala, esse livro trata sobre isso. Interessante que a pessoa que está ofendida, ele nunca vai procurar uma pessoa que não esteja ofendida. Ele sempre procura pessoas que estão ofendidas igual a ele ou pior. Porque as pessoas geralmente vão falar aquilo que eles querem ouvir, não é aquilo que Deus quer falar com eles. Sempre vai ser assim. Pessoas nunca vão sentar para ouvir uma palavra de Deus. Sempre vão ouvir uma palavra daquela pessoa que está igual a ela, ofendida. E o ser humano se ofende muito fácil, muito rápido. Por quê? Porque a nossa vida tem que estar baseada na palavra de Deus. Precisamos ingerir em nós esse combustível que é a palavra, ou esse alimento, esse pão vivo, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, ou você é certo ou errado, sempre vai ter alguém que vai andar com você. Então não caia num fracasso, vamos dizer assim, numa rebeldia, para que ninguém possa te acompanhar. Porque além de você estar caminhando um lado errado, ou ficando do lado ao contrário, oposto do rio, alguém vai ficar com você. E não é só você que vai ficar assim, toda a sua geração, os teus filhos vão ficar ali. O texto mais à frente, o capítulo, vai dizer que todas aquelas pessoas dos 20 anos para cima, ninguém teve abundância. Morreram tudo ali, do lado de cá do rio. Porque os pais tomaram a decisão. Quantos filhos hoje, que às vezes sofrem por alguma coisa, porque os pais tomaram a decisão de ficar do lado errado. Os pais tomaram a decisão de não ser obediente à palavra de Deus. E hoje temos uma geração.
Eu já falei isso, tem uma geração de jovens, não digo todos, mas uma boa parte da nossa juventude, que eu digo que é uma geração de jovens miojo. Quem conhece miojo aqui? Ixi, as mulheres conhecem, né? Nossa, adora fazer miojo, né? É só uma panelinha que faz, rapidinho está pronta. 3 minutos. Percebe que a nossa geração de hoje em dia, tudo que é rápido. Não estou dizendo todos eles, mas uma boa parte. Chama uma geração de jovem para orar para você ver aqui. É um problema. Você está gerando um problema. Agora, se é para mexer no Facebook, no WhatsApp, aí, se bobear, fica a noite inteira. Nada discriminando a nossa juventude, nada disso. Não estou colocando vocês no meio, não. Estou dizendo que uma boa parte da geração está assim. E nós, como pai, temos que tomar cuidado, vigiar. Levar os nossos filhos na presença de Deus. Você pai, você mãe, Deus vai cobrar de você aonde estão os teus filhos. Um dos primeiros testes de Deus para você é o teu filho. Deus vai falar para mim e para você, pai e mãe, aonde estão os teus filhos. Onde estão os nossos filhos? Por que não ensinamos ele no caminho que deve andar? Por que não levamos nossos filhos? Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Entenda isso, estou dizendo, isso é muito sério. Quem aqui gostaria que o filho dele fosse para o inferno? Quem gostaria? Ninguém. Mas o que nós estamos fazendo para que eles não vá? Todos têm que crer em Cristo. Todos. Sem exceção de ninguém. Não sei se é Marcos 16. Alguém confere para mim? Marcos 16. Todos aqueles que crê e for batizado será salvo. É isso mesmo? Obrigado, Lê. Todos aqueles que crê e for batizado será salvo. É todos aqueles que crê. Jesus creu no Deus Pai e foi batizado no Rio Jordão. Amém? Teu filho, mãe, pai, precisa ser batizado. Precisamos seguir os princípios de Jesus na nossa vida. Para nós. Precisamos. Precisamos observar a palavra de Deus. No mesmo capítulo, versículo 26. Você pode ler na tua Bíblia aí. O melhor de Deus para você não é desse lado de cá do rio, é para o lado de lá. É do lado de lá. O povo de Israel parou antes de chegar no propósito de Deus. Em toda a sua caminhada, sempre vai aparecer alguma coisa para que você pare. Ou seja ela uma coisa ruim, ou seja ela uma coisa boa, entre aspas. Mas pergunta para Deus, se o lugar que você está parado é o lugar da promessa de Deus. Pergunta a Ele. Pergunta ao Espírito Santo, que o lugar que você está é o lugar onde Ele prometeu para você ficar. Tem pessoas que mudam de cidade
mas não muda de atitude. Não resolve nada. A bênção de Deus está sobre você. Não é no lugar, é em você. Aonde Abraão ia, a bênção ia com ele. Ló escolheu o melhor lugar, não foi, entre aspas, humanamente falando, mas a bênção estava com Abraão. Acabou sem nada. Acabou sem nada. Querido, a bênção está com você. Aonde você vai, a bênção vai com você. É você que determina a vitória sobre a sua vida. As suas atitudes determinam quem você é. É isso. As suas atitudes determinam quem você é. Amém? Vamos colocar em pé? 1 Crônica, capítulo 5, versículo 26. Entenda algo, eu quero explicar algo para você. A primeira coisa, diz assim, quando os inimigos chegaram, o povo estava acampado no lugar errado. E foram os primeiros a ser atacados. Deixa eu dizer algo para você. Existem pessoas dentro da igreja. Qualquer coisa que acontece, pega neles primeiro. Vocês já observaram isso, não? Qualquer coisa que acontece neles primeiro, Jack. Pastor, mas o que é isso? Será que você não fez o acampamento lá do errado do rio? Quando os inimigos chegaram, 1 Crônica 5, 26, pode ler lá. Quando chegou os inimigos, já pegaram eles de cheia. Já pegaram eles. Se eles estivessem no lugar da promessa, os inimigos não tinham atingido eles. Porque eles estavam do outro lado do rio. Se você parar, às vezes, no lugar que você quer parar, que é mais fácil, pode gerar um problema para você no futuro. O primeiro ataque do inimigo vai te atingir. Porque você não está no lugar que Deus queira que você esteja. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia.